Meu caríssimo irmão Diácono Ademaci, caríssimos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, queridos coroinhas, equipe litúrgica, equipe de canto, pastorais, movimentos e serviços, comunidades aqui representadas, comunidade Nossa Senhora da Conceição e São José, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Graças, matriz de São José. Queremos também dar as boas-vindas ao coordenador do quarto zonal da Pascom aqui presente. Povo de Deus, familiares, parentes e amigos da nossa irmã Maria José, cujo 7º dia estamos celebrando. Hoje, a nossa paróquia amanheceu em festa. São mais um ano na criação da nossa paróquia. 11 de dezembro de 2019, 18 de fevereiro de 2019, nós estávamos criando a área pastoral e com quase 9 meses já criamos a paróquia no dia 11 de dezembro. Então já se faz 2 anos que criamos a nossa paróquia. E isso é motivo de alegria para nós. Os textos da liturgia de hoje vai nos mostrar justamente isso. O zelo pelas coisas de Deus, tendo em vista do profeta Elias, foi enaltecido já nas páginas do Antigo Testamento. E também por Jesus Cristo. Jesus Cristo enalteceu a figura de Elias pelo zelo que ele tinha pela casa do Senhor. Estamos celebrando 2 anos de paróquia. Querendo ou não, também é motivo de alegria por este zelo que nós temos pela paróquia, pela criação da nossa paróquia, pelo crescimento da nossa paróquia, por tudo aquilo que durante esses 2 anos já realizamos e fizemos muita coisa. E Jesus vai nos ensinar através da liturgia de hoje que o zelo pela casa do Senhor lhe devora, quer dizer, ele fica feliz quando nós zelamos pela casa do Senhor. Por isso que nós devemos ter sempre essa preocupação de zelar pela casa de Deus, de buscar esse zelo pelas coisas de Deus. Se nós nos reconhecemos cristãos, se nós realmente buscamos fazer parte desta comunidade de fiéis, devemos começar pelo zelo pela sua casa. E hoje, mais do que nunca, é motivo de darmos louvor e gratidão ao Senhor pela criação da nossa paróquia. Antes, uma capela. Hoje, uma paróquia com 2 comunidades, precisando ainda de formar mais 2 comunidades dentro do território da paróquia, para abranger a todas as pessoas que compõem a nossa paróquia. Uma parte lá perto do Detran, logo ali na divisão da paróquia, e outra do lado de cá, ali perto daqueles galpões que no início da paróquia, atrás da Unimetais. São 2 lugares ainda que precisam ser evangelizados. Precisamos realmente levar a palavra de Deus àquelas pessoas.
No Evangelho, Jesus vai dizer que era preciso que ele fosse perseguido para que se cumprisse a profecia. E ele fala dessas duas pessoas, João Batista e Elias. Eu sempre tenho uma frase, um chavão, que digo assim: não se atira pedra em árvore que não dá frutos. Quando a gente incomoda, quando a gente faz algo que engrandece a Deus, sempre vai aparecer pessoas que nos critiquem, que nos joguem pedra, que queiram nos puxar o tapete, nos dar rasteiro. Quando você vê alguém falando de você e criticando, não tenha preocupação com isso. É porque você está incomodando. É porque você está fazendo algo que incomoda. Eu sempre dizia isso. Se tiver uma árvore de frutos da manga, se a manga estiver bem verdinha, as mangas espadas, se for o caso, não vai faltar quem aqui perto para derrubar as mangas para chupá-la. Mas se as mangas estiverem todas bichadas, comidas pelos pássaros, ninguém nem olha para ela. Por isso que o zelo pela casa de Deus deve ser a nossa grande preocupação. Ninguém vai preocupar, estão falando mal de mim, estão me criticando. Isso a gente é perda de tempo. Se a gente for perder tempo escutando esses blá blá blá, essas conversas, nós deixaremos de fazer muitas outras coisas. Por isso nossa preocupação não é dar ouvidos a fofoquinhas, a conversas, a disse-me-disse. A nossa preocupação é fazer a vontade de Deus, fazer o reino de Deus acontecer, procurar zelar pelas coisas do alto e pela mensagem do Senhor. Claro, os 2 anos não foram só de alegrias, também tivemos momentos difíceis, momentos que nos preocuparam, porque a nossa vida não é feita somente de mar de rosas. A nossa vida é feita de acertos e erros, erros e acertos. Nós não podemos acertar tudo, mas os nossos erros servem para nós também de reflexão, para que nós realmente possamos dar o melhor, fazer o melhor. Os erros nos servem de lição para acertarmos lá na frente. Por isso, nós nos alegramos com a criação da nossa paróquia, com a estruturação das nossas capelas. Quantos anos nós trabalhamos ali na Capela Nossa Senhora das Graças, ainda quando pertencia ao Planalto. Nosso grande desejo é ter a nossa capela. E graças a Deus e ao esforço da comunidade, nós já compramos um terreno. Fruto das nossas atuações, da nossa missão, do nosso desejo de querer ver constituída a Capela Nossa Senhora das Graças. E agora, com a graça de Deus, vamos recomeçar, começando a construção da capela. Isso é crescimento, isso é zelo, isso é querer fazer o reino de Deus acontecer para aquela comunidade. A nossa comunidade também, Nossa Senhora da Conceição, que acabou de terminar a sua festa, também se mostra muito ativa, muito atuante naquilo que faz, se comprometem, se ajudam, se unem. Isso mostra zelo pelas coisas de Deus. Isso demonstra comunhão. A nossa matriz, até então uma capela, hoje, igreja matriz, sede da nossa paróquia, também cresceu em todos os aspectos, aspectos pastorais, aspectos administrativos, mais pastorais. A nossa primeira pastoral constituída foi a pastoral da
faz como. E tem dado grandes frutos a nossa pastoral da comunicação. Errando e acertando, participando das formações, tem dado realmente um grande exemplo de levar a mensagem através das mídias sociais da nossa paróquia. Pastoral familiar, que recentemente realizou casamento comunitário, fruto também já da sua missão como pastoral. E tantas outras, a gente for elencar aqui cada atuação de cada pastoral e movimento. O grupo de cantos, o Ministério de Música, que tem cada vez mais se aperfeiçoado, crescido, para mostrar o louvor e a glória de Deus. A criação de novos ministros, já nesses 2 anos, já é 2 turmas de ministros que vão sendo acrescidos ao número dos que já tinham. E tantas outras coisas. Isso é zelo pelas coisas de Deus. Isso é busca constante de fazer o reino de Deus acontecer. Então nós só temos que nos alegrar com isso. Mas nos alegrar com esse desejo de continuar crescendo, continuar respondendo aos apelos de Deus, aos apelos da igreja, buscando realmente zelar pelas coisas de Deus. Estamos aí quase na fase terminal do nosso centro de pastoral, onde vai ter mais salas de catequese, sala para reuniões, auditórios, o kitnet da casa paroquial, para acolher quem chega. Como é importante a gente perceber o crescimento realmente da nossa paróquia. Por isso, meus amados irmãos, isso é motivo de louvor e engrandecimento. Repito o que diz a liturgia de hoje: o zelo pelas coisas de Deus realmente alegra o Senhor. Que nós possamos continuar dando essa resposta ao mundo, para que nós possamos realmente fazer o reino de Deus acontecer aqui e agora. Queremos também deixar uma palavra de conforto aos familiares da nossa irmã Maria José, cujo 7º dia estamos celebrando, e dizer que a morte não é o fim de tudo, mas é o começo de uma nova vida em Deus. Que a vida da nossa irmã Maria José não nos foi tirada, ela foi transformada em Jesus Cristo. Por isso, nós que temos fé, nós que cremos em Jesus, não devemos olhar esse momento sempre numa ótica de tristeza, mas eu tenho o costume de dizer isso sempre: saudade sim, tristeza não, porque ela agora, longe de toda dor e sofrimento deste mundo, ela agora está em paz, ela está junto de Deus. E isso não pode ser motivo de tristeza, mas de esperança e de certeza da vida eterna. Por isso, vamos pedir ao Pai que, na sua infinita bondade, no seu coração generoso, acolha a alma da nossa irmã Maria José, que se alegre com os 2 anos da nossa paróquia, para que nós possamos ser no mundo sinal do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.